Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa a serviço da vida. Você que nos acompanha em nossos programas sabe que a associação e a fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus nasceu do Evangelho, inspiradas em São Francisco de Assis. Para repetir o abraço de São Francisco aos atingidos pela lepra de hoje. No primeiro momento de nossa história, nós entendemos que essa lepra era a dependência química, que continua ainda nos assolando. E todo o trabalho inicial da Associação e Fraternidade foi dedicada à recuperação masculina. Mas, a partir dos anos 2000, esse trabalho se estendeu para que pudéssemos também levar esse abraço a muitas mulheres que padecem desse mal, que sofrem com a dependência química. Paz e bem, sensibilidade para perceber e disponibilidade para servir. Este era o pensamento que inspirava a nossa querida Santa Madre Paulina. Seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida. Nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Esta frase de Santa Madre Paulina sintetiza todo o ardor e toda a vida missionária dessa santa. E também chega a milhares de pessoas que perderam tudo em razão do álcool e das drogas. Certa vez, lutando contra estes ventos contrários, Frei Francisco, estando no nosso ambulatório de triagem, foi questionado por uma mulher que ali chegava. Frei, aqui não se oferece também tratamento para as mulheres? Frei Francisco ficou intrigado com aquele questionamento, mas em seu coração ele tinha uma certeza. Ali falou a voz da providência e prontamente ele procurou um local para plantar a primeira sementinha da recuperação feminina, para dar o pontapé inicial dos trabalhos. E este local foi o Lar Santa Clara, na Providência de Deus. Era dentro da cidade de Jaci. Ela era uma antiga máquina de beneficiar, então ela foi adaptada para a casa de recuperação. Para isso nós tivemos uns 4, 5 meses de preparação. Quando eu recebi o primeiro paciente, a gente ficamos muito ansiosos, eu e a equipe técnica, todos nós. Como eu fui nomeado coordenador, eu tive o auxílio do Frei Francisco e do Nilson, que começou a me orientar o que fazer ou deixar de fazer. E aí eu fui aprendendo, adquirindo a experiência com elas. A mulher por si, ela é uma pessoa mais difícil de trabalho do que o homem. Então nós tínhamos que conhecer ela a fundo para poder a gente chegar onde nós tínhamos que chegar. A mulher, quando ela quer e ela põe uma coisa na cabeça dela, ela faz e acontece, como todas as mulheres no mundo. Essa mulher tem uma determinação maior. Um atendimento que necessitava ser estruturado. Mas, como nos ensina o nosso querido guardião Frei Francisco, Deus proverá. E foi aqui, na estância turística de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, que a Providência preparava algo para que pudéssemos estender esse abraço de São Francisco a milhares de mulheres que sofrem com o problema da dependência química. Em torno dos anos 2000, em Santa Fé do Sul, além da Santa Casa, havia um pequeno hospital, porém de grande importância, pois era
um local onde se poderia conseguir atendimento médico numa região muito carente. Dr. Rodolfo, fundador deste hospital, que levava o seu nome, dedicou a sua vida para mantê-lo e atender todas as pessoas. E eu sempre tive um carinho muito grande pela família do Dr. Rodolfo, por ele, né? Tinha muita amizade com ele, nasci nas mãos dele. E ele era muito caridoso, tanto que tem um jornal da época que conta a chegada dele com a fotografia do hospital e falava, chegou em Santa Fé do Sul um médico, Rodolfo Hábito, muito caridoso. Ele atendia aqui a região toda, até Costa Rica. E ele, nossa, e ele fazia assim, tudo de graça para quem não pudesse. Naquela época não existia SUS. Dr. Rodolfo começou a sofrer alguns problemas de saúde em razão da idade que ia avançando. E seu espírito começou a ficar inquieto, porque ele desejava que de alguma maneira essa obra continuasse viva. Mas quem poderia dar continuidade a esse trabalho? Padre Juliano nós já conhecemos. Quando fizemos o programa sobre o Lar São Vicente de Paulo, na Providência de Deus, que fica lá em Estrela do Oeste. Foi ele que também aqui fez a mediação entre a Associação e Fraternidade e a família do Dr. Rodolfo, para que viéssemos conhecer este local. Ele era muito amigo da gente, da minha idade, por sinal. Ele morreu faz uns 20 anos mais ou menos, logo depois morreu. E ele tinha uma clínica grande, uma quadra enorme. Então ele teve essa participação de estar aqui também, né, junto. Que o Padre Juliano é outra pessoa também que Nossa. de uma luz, né, Nossa, o Rosana? Padre Juliano não saía de casa. Né? Nós éramos, até ainda somos, muito amigos. Dentro da Secretaria de Ação Social, eu trabalhava junto com a questão do álcool e droga. E na época tinha muitas mulheres passando pela doença do alcoolismo e das drogas, né? Foi aí que eu tive a ideia de entrar em contato com o Frei Francisco. Eu não conhecia ele pessoalmente. Na época nós tínhamos o artesanato de barro em Santa Fé, com o pessoal aqui dos artesãos da região. E eu pedi para fazer um São Francisco bem grande para dar de presente para ele. Eu já queria agradar ele já de começo, né? E quando nós chegamos aqui no hospital, eu disse para ele ali na porta, falei assim, Frei, aqui é o hospital que fica no bairro São Francisco. O Dr. Rodolfo era devoto a São Francisco, tanto é que na capela na época tinha um São Francisco enorme. E aqui está um São Francisco de presente para o senhor. Ele riu e falou assim, ô menina, você está querendo me seduzir por São Francisco? Ele pensou, o Frei Francisco, de fazer mais um centro de recuperação para mulheres. Mulheres drogadas, alcoólatras, prostitutas, tudo que você pode pensar. Está aí até hoje. Muitos ventos contrários foram enfrentados até que pudéssemos terminar as primeiras adequações e reformas. Nascia então um local de recuperação de vidas. Um local para que as mulheres que tanto lutam na sociedade por um local, por empoderamento, pudessem recuperar a sua vida, a sua dignidade, superando o mal da dependência química e abraçando a sobriedade e uma nova vida. Nascia uma obra com um nome em homenagem àquela que dedicou a sua vida aos enfermos. No dia 9 de julho de 2002, nascia o Lar Madre Paulina, na Providência de Deus. Em 9 de julho, lá estava eu e 6 meninas, e Frei Francisco nos acompanhou.
Então o Frei Francisco disse assim, que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 9. Aí o Frei Francisco ficou abismado, e eu também, e todos nós ficamos abismados, por quê? Porque no dia 9 foi o dia da canonização da Madre Paulina. E fomos assim, sem saber de nada, sem ninguém saber de nada. Aí nós começamos um trabalho lá. Esse trabalho exigia que nós mudássemos o conceito da obra para se adequar justamente para uma casa de recuperação. E isso tudo, 70% foi a mão delas. Eu já estava para sair, era a mês da minha alta. Eu demorei para entender o que significava sobriedade, recuperação. E quando eu estava entendendo aquilo, eu ia receber alta. E eu tinha certeza que se eu voltasse para São Paulo, eu ia recair. E o Nilson pediu 10 mulheres para ir para Santa Fé para ajudar a abrir lá. E só 8 levantaram a mão. E eu sei que a importância foi tão grande, porque eu comecei a ajudar. Mas não tinha ninguém, só tinha eu, as meninas e o Nino. Era um hospital ainda, com muro baixo. Nós limpávamos tijolinho por tijolinho, para aproveitar. E é ali que eu me descobri. Que ajudando o outro, eu estava me ajudando. Afora algumas pequenas características específicas de cada obra, as metodologias e os protocolos utilizados em nossas comunidades terapêuticas são os mesmos. E esse trabalho, que procuramos realizar com excelência, é possível também em razão do programa Recomeço, do Governo do Estado de São Paulo. Ele nos possibilita dar um atendimento multidisciplinar, de qualidade, para que essas mulheres construam novamente a sua vida pautadas em dignidade e respeito. Normalmente, as buscas mais comuns, né, desse tipo de internação voluntária é dependência por álcool, crack, cocaína, maconha, todas as vezes ao mesmo tempo. Então chegam ansiosos, com fissura, insônia, irritabilidade, um acompanhamento clínico psiquiátrico, né, aborda as patologias secundárias, né, as comorbidades do paciente. Se não abordar de uma maneira completa, né, é comum abandonar o tratamento. Então, as terapias que normalmente são semanais, com psicólogos, que aborda muito isso, né, para trazer para o paciente a ciência do seu problema, né. Todavia, o trabalho de recuperação na comunidade feminina tem características específicas em razão da própria natureza da mulher. Por isso que a associação, desde o início, inovou na recuperação feminina. Quer saber como? Veja no próximo bloco. Paz e bem! Eu sou a irmã Verônica. Eu sou a irmã Clara. Nós moramos aqui no Lar Madre Paulina, onde nós repetimos o abraço de São Francisco de Assis. E queremos convidar você, jovem, a fazer essa experiência com a gente. Vem ser uma franciscana na providência de Deus! Vem! Eu estou aqui hoje após uma depressão causada pela morte do meu marido. E os prejuízos que me trouxe me afastou um pouco dos meus irmãos, da minha mãe, né? E assim, a gente acaba deixando assim, quem a gente ama de lado, né? Eram umas baixas de 4 horas da madrugada, eu já levantava com uma pinga na mão. Perdi a guarda do meu filho, de 4 anos, né, que é o Vitor Hugo. Uma coisa que me dói muito falar, porque eu morei na rua durante 10 anos, correto? Devido ao vício, eu era magrinha, bem magrinha. Judiada pelo mundo, por tudo.
Foram tantas brigas e agressões que o Conselho Tutelar foi em casa e falou que eu ia perder minhas filhas. Nós recebemos as acolhidas pelo ambulatório, né, de São José do Rio Preto e pelo centro de triagem, né, de Estrela do Oeste. Mas também recebemos pela nossa região, né, na nossa DRS de São José do Rio Preto. Vulnerabilidade feminina, ela traz suas particularidades, né? A gente percebe assim um perfil mesmo do universo feminino, né, que tem a ver com abusos, tem a ver com a maternidade, tem a ver com a sobrecarga também, né, da mulher em relação às funções que ela tem na sociedade. O abuso sexual, a violência doméstica, né, então elas vêm de familiares já doentes, no sentido de que usam droga, bebem, né? A violência então é muito, muito forte, porque os pais, a maioria das vezes, também são alcoólatras ou foram dependentes, né? Então é o abandono, a rejeição, todo esse sentimento acompanham elas, isso é muito forte. Um ponto essencial na recuperação é restaurar, reforçar vínculos, sobretudo os vínculos familiares. E muitas mulheres que procuram nosso auxílio aqui no Lar Madre Paulina são mães. E elas enfrentarão um duplo desafio: alcançar a sobriedade e reforçar o vínculo da maternidade. Nós temos também o acolhimento das mães, né, que também pode estar trazendo os filhos para realizar um tratamento conjunto. Por quê? A mãe, estando realizando o tratamento, né, com a criança, a gente pode estar fortalecendo o vínculo materno, né? As mães que vêm, né, sem os filhos, né, ou que os filhos estão abrigados, elas ficam muito mais fragilizadas, né, e trazem muito mais um sentimento de culpa, de não poder estar integrando, né, essa questão dos filhos no tratamento. E as que têm essa oportunidade, elas podem se reinventar. Eu achei assim super maravilhoso, porque se ele não viesse, eu não ia vir também não. Eu acho que em vista do que eu era antes, eu mudei bastante. Me tornei uma pessoa mais assim compreensiva, mais paciente, que eu não tinha paciência. Aqui aprendi a buscar mais a Deus com as irmãs. Eu não conseguiria. Eu acho que foi até bom que ela veio comigo. Desde a primeira vez que a Manoele veio comigo, foi bom. E essa vez, agora a Yasmin veio comigo, está sendo bom. A Yasmin, a Manoele, Robson, meu filho. Dessa vez é por eles. Preciso que a gente olhe esta mulher de uma maneira integral. Não é simplesmente olhar a dependência química. A dependência química ela é parte de um contexto muito mais amplo e muito mais profundo. O projeto é trabalhar a mulher enquanto ser integral. Nós não podemos separá-la das crianças, né? O ser mãe faz parte dessa vivência da mulher. Elas precisam trabalhar essa questão que elas são capazes. Nem que seja recomeçar lá sozinhas, né? Sem muita ajuda do contexto lá fora, porque elas são capazes. Então acho que é isso que a gente trabalha com muito afinco, esse resgate delas. As nossas acolhidas desenvolvem diversas atividades de inclusão, como, por exemplo, a confecção de artesanatos e também as atividades diárias da casa. Tudo isso para que elas possam desenvolver responsabilidade e também para se prepararem para a sua ressocialização. Então, desde a chegada delas, né, o se sentir acolhida, né, o se sentir, nossa, eu pertenço a uma sociedade, eu pertenço a um local, eu pertenço a uma família, porque enquanto elas estão em tratamento, a família delas é aqui. Essa casa, eu acho assim, é um lugar abençoado. A minha vida antes da dependência, ela era assim muito bem organizada. Eu sempre fui uma pessoa bem independente, né? Crio meus 6 filhos. Eu acredito que eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antes. Perdi muita coisa na minha vida. Agora você imagina se eu continuasse igual,
meu filho ia ser adotado. Hoje aprendi muita coisa sobre a Bíblia, coisas que eu não fazia, você entendeu? Aprendi que eu era muito rebelde, aprendi a superar isso. Fui muito bem acolhida pelo Frei Lucas, lá na casa do Cirineu. Ele me amparou, fui muito bem apoiada, muito bem acolhida, como eu sou aqui do Madre Paulina. E aí, quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu estava em casa, eu estava numa das casas da Providência. Quando você quer buscar o tratamento pela primeira vez, também não é fácil. Não vou falar que é fácil, que não é. Você tem que querer muito, você tem que se entregar, dar o melhor de si. E às vezes o melhor de si não é o melhor ainda. Você tem que dar mais. Porque você não tem que dar o melhor de si para ninguém, você tem que dar o melhor de si para Deus. Hoje eu tenho dente, eu posso sorrir. Eu não tinha dente. Se hoje eu sou o que eu sou, é graças à Providência. Não é graças a uma pessoa falar, você tem que ser isso. Não. É o amor de Deus que fez você assim. Os devotos de Santa Madre Paulina com certeza conhecem este ensinamento da santa. Sensibilidade para perceber e disponibilidade para servir. E aqui, no Lar Madre Paulina, na Providência de Deus, são 20 anos de um trabalho amoroso, sensível e disponível na recuperação das mulheres. Já se vão mais de 20 anos que Frei Francisco, sensível, entendeu que o questionamento daquela mulher na triagem era a voz da providência. E ele se coloca disponível para enfrentar ventos contrários e construir uma obra, junto com a Associação e Fraternidade, para ser resposta. São mais de 20 anos testemunhando um caloroso, amoroso e cheio de fé, serviço à vida. Um dia, né, autoridades maiores, né, do Conselho Tutelar, Prefeitura e tudo mais, soube que alguma coisa estava acontecendo na minha casa. E nessa mesma época, o Rogério, meu marido, né, decidiu pedir ajuda. E aí foi onde eu vi que eu também era uma doente compulsiva, até que saiu uma vaga, a gente foi se internar. Ele lá em Estrela do Oeste e eu em Santa Fé. Na época que eu passei na casa, eu precisei levar minha filha também, de 3 anos na época, hoje ela está com 13, né? Só que eu não era uma mãe muito de pôr regras nem filhos e nada. Então a minha filha deu trabalho lá, sabe? E eles de nenhuma forma me puniram ou falaram, ó, né, tá errado. Não, eles me orientaram a ser uma boa mãe ali. E foi aonde que eu descobri que eu estava grávida, que eu estava esperando o meu terceiro filho, que é o Miguel Francisco. Então aí, através dali do lar, eu descobri esse amor de Deus, né? Essa fé, porque eu não tinha fé, não tinha religião nenhuma. Eu pude mostrar para os meus filhos esse Deus maravilhoso que cuidou da gente, né? Não deixou a gente se separar. Então, admitir que a impotência perante o álcool e a droga, que sou uma adicta em recuperação, é o primeiro passo da vida da gente. Eu tenho muito orgulho de ser uma recuperanda do Lar São Francisco. E passar para todas aquelas que estão internadas, não só no Madre Paulina, como em Pirajuí, como em Prudente, em qualquer casa que eu vá, que a gente consegue. E eu tenho de sobriedade 20 anos, só por hoje, graças a Deus. Estou em sobriedade há 10 anos e 10 meses, mas é só por hoje, graças a Deus. O Lar Madre Paulina está completando 20 anos graças à providência de Deus e também graças às pessoas que a providência colocou no nosso caminho. É como se a gente chegasse aqui, plantasse uma semente de uma árvore que só deu fruto bom. É só gratidão mesmo por ter continuado. Que trabalho maravilhoso vocês fazem com as meninas. E nunca jamais
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Santa Paulina, intercedei por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Deus o abençoe. Tristes, sozinhos, sem fraternidade.